Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos à aula de hoje do Universidade para Todos, aula de Química. Na aula de hoje nós iremos estar aprendendo um pouquinho sobre concentração de soluções, o que define a quantidade de matéria, presente numa solução. É o caso, por exemplo, do copo com água. Quanto de moléculas de água nós temos ali? Infinidade, né? É como se a gente tivesse um copo cheio de café, né? Quantas moléculas associadas ao café estão presentes nessa solução? Muitas. Então, para que a gente possa estar sempre quantificando, a gente vai se referir à concentração. É o caso, por exemplo, de nós pegarmos um copo com leite e acrescentar água nesse copo com leite. À medida que você vai acrescentando água, esse leite vai ficando cada vez mais fraco, né? Mais diluído, né? Eu vou tendo uma quantidade maior de água em relação ao leite, né? As moléculas de leite. Então, nesse caso, a gente costuma dizer que ocorreu aí uma diminuição na concentração de leite, a quantidade de leite, a quantidade da matéria ali, já que você aumentou a quantidade de água. Então, quando a gente se refere a concentrações de soluções, é interessante que a gente tenha isso em mente, tá? Isso é excepcionalmente sobre quantidades, né? Quantidades existentes num determinado recipiente, por exemplo. Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre concentração de soluções. E eu trago esse conceito para você. É um conceito do dia a dia, é um conceito que a gente utiliza na sala de aula, em casa, no trabalho, na hora de se divertir, né? Enfim, restaurantes. É importante que a gente tenha conhecimento de que a concentração está presente em tudo. É, por exemplo, o caso de você estar num restaurante e a quantidade de sal existente num alimento pode estar muito assim em excesso. Por exemplo, o feijão. Tem muito sal no feijão. O que você faz para diminuir a quantidade de sal no feijão? A concentração de sal no feijão. Você acrescenta água. Então aí você tem um processo de diminuição de concentração, aumentando a quantidade de um outro material, que no caso seria a água, né? De uma outra solução. Então isso é o exemplo da diluição de uma solução concentrada, né? Então, as soluções elas podem ter muita concentração de determinado soluto, né, que a gente vai chamar, ou pouca concentração desse soluto, e quem vai diferenciar isso é justamente quem você está considerando como o soluto nesse meio dessa solução. Tá bom, pessoal? Vamos então para a aula de hoje. Então, pessoal, primeiro conceito que eu quero estar introduzindo para vocês hoje é o conceito do que é uma solução. Para que a gente entenda o que é uma concentração, é preciso que a gente saiba o que é um soluto, o que é um solvente e o que é uma solução. O soluto, eu vou dar um exemplo prático, geralmente é tudo o que não envolve o solvente. Como assim? Se você tem água, sal, né? A água com sal foi misturada, você tem a água sendo o solvente, né? Que está dissolvendo o sal, e o sal é o soluto, tá? Então, o soluto é o sal, a água é o solvente, né? E ambos juntos compõem uma solução, que é um meio onde eles estão se misturando, né? Que meio seria esse? O meio que a gente costuma chamar de meio aquoso. Nós temos a água ali dissolvendo, né? Realizando a solvatação desse sal, né? Cercando as moléculas do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Então, uma solução é composta por soluto e pelo solvente, tá? E com isso, o que a gente pode considerar? Quando eu falo que uma solução está muito concentrada de soluto, especificamente estou dizendo que essa solução possui mais soluto do que, né, consideravelmente a gente possa estar relacionando aí a solvente, né? Então, quando a gente diz uma solução de água com sal está muito concentrada, significa que essa água está muito salgada. Então, nós temos aí uma concentração que extrapola um pouco, até podendo se precipitar no finalzinho lá da solução.
Então, nós temos uma solução, tá bom? Muito concentrada. Quando eu tenho uma solução menos concentrada, é que você sente o sal lá longe quando você bebe, né? Então, o que é que você observa? Que a concentração do sal, ela não é tão intensa, né? Mais ou menos que a gente pode considerar. É como se você pegasse um suco de laranja que você acabou de fazer, e aí você acrescenta um pouquinho de água para dar uma diluída, uma equilibrada na sua acidez, de uma certa forma, né? E aí você deu uma diluída, então você diminuiu a quantidade de soluto, que seria, no caso, a ideia do suco de laranja, do extrato da laranja, né? Então, você diminuiu a concentração utilizando o solvente, que é nada mais nada menos do que a água. Existem outros tipos de solventes? Existem. Existem solventes que podem ser orgânicos, né? Diferente da água, que é um solvente universal muito utilizado em quase todos os tipos de solução do que se conhece. Existem solventes orgânicos como, por exemplo, o hexano. É muito utilizado para dissolver partículas apolares, como é o caso de óleos e gorduras. Já a água não tem essa possibilidade de se misturar, não tem essa miscibilidade pela diferença de polaridade. A água é polar, então ela só vai dissolver ou solubilizar, né, compostos polares que têm uma certa capacidade de ionizar, né, quando em presença de água. Já no caso dos solventes orgânicos, não, eles vão interagir com gorduras e óleos especificamente. Então, são solventes específicos para aquele tipo de material que vai ter a possibilidade de se misturar. No caso, por exemplo, da gasolina. Então, nós já temos aí uma certa apolaridade muito grande, né? Como já vimos conceito de polar e apolar nas aulas anteriores, fica mais fácil agora. Então, quando nós nos referimos à concentração, vou dar o exemplo aqui, por exemplo. Qual sólido a gente vai colocar? Vamos colocar um sal de cozinha. Deixa eu ver se eu tenho aqui... Não, vamos colocar, por exemplo, o cloreto, o cloreto de níquel, por exemplo. De cloreto de níquel, tá vendo? Aqui tem um de cloreto de níquel, a gente vai colocar esse cloreto de níquel aqui, tá vendo? Vamos colocar um pouco mais, de repente? Vamos lá. Um pouco mais, amo. À medida que eu vou colocando, vocês podem observar, gente, que à medida que eu vou colocando, a solução, olha, ela vai ficando cada vez mais verde, porque tem a ver com o sal, né? O cloreto de níquel é o sal. Então, significa dizer que eu estou acrescentando muito soluto nessa solução, né? Essa solução, ela tem meio litro, como vocês podem analisar aqui, né? Tá aqui a marcação de 1 litro, aqui tá de meio. Então, à medida que eu vou colocando aqui cloreto de níquel, eu vou aumentando a quantidade de cloreto de níquel nessa solução. E vocês veem que aqui está dizendo que essa solução é o que? É saturada. Ela está ficando saturada. Significa que vai chegar um momento em que eu vou ter muito cloreto de níquel fazendo um corpo de fundo aqui nessa solução, né? E aí, o que a gente faz? Vamos medir a quantidade de concentração? Vamos, olha só. Existem aqui uma unidade de medida, que é um mol por litro, vocês vão ouvir falar muito. Tem a ver com a quantidade de matéria por litro de matéria em determinado recipiente. Então, quanto de cloreto de níquel que eu coloquei sobre o volume, né? O mol é uma unidade de matéria, mede expressivamente a quantidade de moléculas, tá? Então, existem 5,210 mols por litro, né? Se a gente pode transformar para grama por litro? Pode. Para miligrama por litro? Também pode. Basta a gente utilizar a massa molecular presente na tabela periódica para converter as unidades de medida, já que a massa molecular é dada em gramas por litro, gramas por mol. Então, a gente consegue essa transformação aí, tá bom? Observem que a concentração, quando eu coloco bastante cloreto de níquel, ela vai aumentar, olha só. Ela vai aumentando consideravelmente, né? À medida que eu vou acrescentando, ela vai aumentando de uma forma considerável. Agora, observem, pessoal, que eu vou acrescentar uma solução que, obviamente, né, a gente vai analisar aqui, que a gente vai colocar uma solução, a gente vai colocar o solvente, que é a água, olha só. Vamos colocando água, bastante água, olha. Vamos colocar alguma quantidade bem característica aqui. Essa solução, apesar dela já estar super saturada, né, a gente já consegue observar isso. Talvez seja preciso a gente eliminar um pouco dessa solução. Vamos remover aqui um pouco dessa solução que se formou, né, gente? Vamos tirar ela aqui, tá?
E aí a gente vai começar a diluir, porque ela está super saturada. A gente precisa colocar água aqui para poder dar uma diluída, porque está muito concentrada. Observem quanto que essa solução ela fica menos intensa, a cor dela fica mais um verdinho claro, né? Então aqui você observa que antes a concentração estava dando 5,210, agora caiu para 0,95. Então a concentração diminuiu drasticamente, porque eu aumentei a quantidade de solvente, né? Existia bastante soluto e agora aumentei a quantidade de solvente. É claro que se eu continuar colocando o soluto, que é o cloreto de níquel, vai aumentar novamente, olha só. À medida que eu coloco, vai ficando além de mais intensa a solução, significa que eu coloquei mais soluto e, portanto, essa solução vai tender a ficar bastante saturada. Chega um momento em que a concentração de sal não é mais solúvel em água e aí eu consigo formar o corpo de fundo. Então, essa solução está super concentrada, portanto, saturada. Tá bom, gente? E aí a gente observa, gente, que a gente pode relacionar isso com a formação, por exemplo, dos sais, né? O processo, na verdade, de dessalinização da água dos mares, né? De algumas regiões. É possível que a gente consiga captura desse sal, por exemplo, cloreto, através desse processo de dessalinização. Então, o que acontece? O processo de evaporação permite que grande parte da água, ao evaporar, ela tem a possibilidade de promover ali a dessalinização das águas dos mares, né? As águas salgadas. E aí o que a gente consegue observar é que, a partir disso, a gente tem a possibilidade, né, com o processo de evaporação, de estar utilizando aí as salinas, né, para nosso próprio consumo, certo? Então, essa foi a primeira solução que a gente está vendo aqui. A gente pode estar vendo também um pouco mais sobre o processo de dessalinização, que eu acho muito interessante, tá? Deixa eu remover tudo, remover o soluto aqui. Voltou a ser água, gente. Vocês podem observar aqui que só tem água, tá vendo? Vou colocar até um pouquinho mais de água aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais de água. Pronto, vou colocar mais ou menos 1 litro aqui. 1 litro d'água. E aí, quando a gente completar 1 litro, isso aqui só tem água, tá? A concentração é 0 porque eu não adicionei o soluto ainda. Eu quero fazer uma solução para pegar uma solução de nitrato de cobalto. Olha só. Essa solução, todos os nitratos geralmente são solúveis, tá, pessoal? Então, aqui o que eu vou fazer com esse nitrato de cobalto, né? Eu vou estar colocando o nitrato de cobalto aqui na solução, tá? Eu vou estar colocando esse sal aqui. E à medida que eu vou colocando, a tonalidade da solução vai modificando. Então, eu estou aumentando a concentração de soluto, né? Você observa que existirão milhares de moléculas do nitrato de cobalto sendo solvatadas pela água. É como se a água ela consegue ficar em torno dessas moléculas, especificamente separando os íons de carga negativa dos íons de carga positiva e assim formando uma solvatação, que a gente costuma dizer, cercando esses íons aí, né, presentes no nitrato de cobalto, assim como outros sais. Sais são solúveis em água, tá, pessoal? A grande maioria dos sais, obviamente, são solúveis em água, porque sais são estruturas iônicas. Então, certamente vão ser solúveis em água, tá? É interessante que vocês considerem que geralmente o soluto, ele está em estado físico sólido, mas pode estar em estado físico líquido também, no caso de uma solução. Você tem uma solução aí de nitrato de cobalto, e o nitrato de cobalto, né, é o soluto, mesmo estando em meio aquoso, tá bom? A água, ela serve como um solvente, porque ela vai dissolver, né, essas estruturas, e por isso a gente costuma chamar de solvente. Tanto que é um solvente que dissolve quase tudo, menos estruturas orgânicas, como já dissemos anteriormente. Então, à medida que eu for aqui, gente, observando, né, à medida que eu for acrescentando, eu vou aumentando essa concentração. Significa que vão existir muito mais moléculas compartilhando aquele espaço, né, aquele volume de solução, tá bom? Então, o que a gente observa com isso, gente? Uma coisa muito importante que eu acho. Quando eu faço o processo, observem, que interessante, o processo de dessalinização, né? De salinização, né? Se a gente for parar para analisar.
a gente faz o processo de evaporação para permitir, por exemplo, que a natureza já faz isso, uma saturação, a presença do sal ele vai estar presente, vai estar contido aqui. Então, quando a água evapora, a solução vai ficando cada vez mais concentrada. Por isso que é interessante quando a gente pega a água do mar, que a gente deixa ela exposta por um tempo ao processo de evaporação, né? E em determinadas situações, é possível que você veja até que a água do mar, ela secou especificamente de forma significativa. E aí você vai ver que essa água ela vai se tornando cada vez mais saturada, porque a parte que evapora é a parte da água, né? A parte líquida. E a parte que fica é o sal em si. Então, esse sal ele vai ficar concentrado, né, nessa solução e vai ser possível que você consiga, por exemplo, até mesmo em algumas situações avistar esse sal. E à medida que a gente acrescenta o solvente, que no caso é a água, né, gente? Muito facilmente você vai perceber que a concentração vai tender a diminuir. Por quê? Porque você está acrescentando água. Então, com isso, você está diluindo, significa que você está acrescentando mais solvente do que a quantidade de solutos existentes no meio, tá? Isso eu acredito que tenha ficado claro nessa primeira parte da aula de hoje, tá? Eu quero que vocês tenham em mente, gente, principalmente, que em termos de concentração de solução, nós sempre estaremos relacionando massa, volume, massa, volume. É porque aqui nós estamos usando, gente, um sal que está no estado sólido e o solvente, que é a água, está no estado líquido para preparar essa solução. Então, a unidade de medida ela vai ser mols por litro. Lembrando que mol, unidade de matéria, está associada à quantidade de moléculas, mas você também pode encontrar unidades como grama por quilo, grama por litro, ml por litro, isso também é possível, tá? Por exemplo, se você utilizar uma solução de nitrato de cobalto, é uma solução, ela está presente em grama por litro, você pode transformar, obviamente, em mol por litro, sem problema nenhum, né? E está calculando aí quanto dessa estruturinha aí, né? Quanto dessa soluçãozinha aí, ela tem em termos de concentração, tá bom? E em relação à massa que a gente falou, quando a gente fala em massa, a gente está relacionando aí unidade de medida de sólidos. Então, quando eu quero saber, por exemplo, quanto de manganês existe em 1 quilo de solo, é possível que a gente precise elaborar uma concentração que condiga com essa realidade, que esteja em grama por quilo, miligrama por grama, isso depende da unidade de medida. Então, para que a gente aprofunde nas próximas aulas, nós iremos estudar um pouquinho unidades de medida para que a gente possa trabalhar concentrações, porque a gente vai precisar estar fazendo alguns cálculos aí mais à frente. Isso é a aula de hoje sobre concentrações de soluções. Espero você. Até a próxima aula. Um forte abraço a todos.